Em primeiro lugar, eu quero falar do meu constrangimento de participar de um processo de impeachment desencadeado e conduzido... Agora, deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Réu que tem se comportado como um gangster, não só usando seus comparsas para constranger a nós aqui, como também impondo censura a nós, os adversários, nos veículos de comunicação da Casa. Um processo de impeachment de uma presidenta sobre a qual não pesa crime de responsabilidade, e não, pedaladas fiscais não são crimes de responsabilidade. Se o fossem, muitos governadores, incluindo aí os tucanos, Geraldo Alckmin e Beto Richa, deveriam ser impedidos. Se pedaladas fiscais fossem crime de responsabilidade, o conspirador e traidor vice-presidente decorativo da República, Michel Temer, que assinou manobras fiscais, deveria estar impedido. E ele fez isso no exercício da presidência. Um processo de impeachment sem crime de responsabilidade e conduzido por um gangster deveria ser um escândalo e me constrange ter que participar dele. E esse processo de impeachment só não é tratado como um escândalo, como uma aberração política pela chamada grande mídia, porque a grande mídia tem interesse na derrubada do governo Dilma e na erradicação do PT da cena política. Por isso, para a grande mídia não importam os meios, apoiar um gangster e seus comandados para atingir os seus fins. E olha que os governos petistas nunca deixaram de injetar dinheiro público nessa grande mídia. Mas essa grande mídia quer mais, e para isso vislumbra que num governo sem petistas, comandado apenas por plutocratas e cleptocratas, ela passará a ganhar mais. Por isso, ela não trata esse processo de impeachment urdido e conduzido por um gangster e seus asseclas como um escândalo. Sendo assim, esse processo de impeachment não passa de um terceiro turno das eleições forçado pelos derrotados no primeiro e no segundo turno, com o apoio de traidores e sabotadores da chapa vencedora, interessados em salvar a pele das garras da Lava Jato. Melhor, mais que um terceiro turno, esse processo de impeachment é uma eleição indireta para a presidência da República, forçada pelos partidos que sabem que jamais ganharão a eleição direta para a presidência da República. Trata-se, portanto, de um retrocesso em relação a uma conquista fundante da jovem democracia brasileira, as eleições diretas, o direito de o povo escolher em eleições livres o presidente ou presidenta da República. Trata-se da tentativa de caçar 54 milhões de votos que deram a Dilma Rousseff a presidência da República. E a tentativa de perdedores ressentidos, conspiradores, traidores e grande mídia de forçarem uma eleição indireta por meio de um processo de impeachment ilegal e imoral, não tem outro nome, senhoras e senhores, é golpe. Golpe parlamentar, golpe contra a democracia. Eu sei que os golpistas não gostam que se chame o golpe, o seu golpe, de golpe. Também, em 64, os golpistas preferiram chamar o seu golpe civil-militar, que instituiu 21 anos de terror e corrupção, de revolução. Mas não adianta tergiversar, não adiantam as falácias, os discursos demagógicos, recheados de hipocrisia, discursos de pessoas que pertencem a partidos atolados em corrupção, em escândalos de corrupção, que trazem em seus quadros ladrões e torturadores, que têm a pachorra de se apresentarem como gente de bem, arautos da moralidade. Não adiantam esses discursos, vocês sabem que estão dando um golpe. E nem vou dizer que suas consciências os acusarão, porque vocês não têm consciência. Vocês têm interesses escusos e querem privilégios. Não por acaso, os golpistas sempre gritam quando pusemos o dedo na ferida. Não por acaso, os golpistas que se sucederam à tribuna mal falam das tais pedaladas fiscais, mas atacam as virtudes dos governos petistas e não os seus pecados.
Os golpistas atacam as poucas políticas sociais implementadas pelos governos petistas. O Bolsa Família, a abertura de mais universidades, as cotas sociais e raciais para negros e pobres na universidade, uma política pública exclusiva para as mulheres, uma abertura de diálogo com a comunidade LGBT, com a juventude periférica, com os trabalhadores da cultura. E olha que quem está falando aqui é alguém que nunca foi filiado ao PT, alguém que não pertence ao PT e que nesses 6 anos fez oposição à esquerda ao PT, criticando sobretudo a política econômica do PT. Bom, e essas políticas só não foram maiores, mais frequentes e não tiveram maior alcance justamente por causa dessa corja de traidores e sabotadores que antes fazia parte do governo e agora sai do governo para atacá-los, como ratos abandonam a um navio que ameaça naufragar. Bom, eles saem do governo para tramar um governo onde povos indígenas, negros pobres das favelas e periferias, trabalhadores sem terra e sem teto, povo de santo, trabalhadores da cultura e comunidade LGBT terão como resposta às suas reivindicações a repressão violenta por parte das polícias e a prisão com apoio de setores do judiciário. Quem duvida disso, é só prestar atenção ao áudio que o conspirador e traidor Michel Temer vazou para a imprensa, ou prestar atenção nos projetos de lei que tramitam nessa casa. O Estatuto da Nascituro, o Estatuto da Família, o Dia do Orgulho Hétero, a nova política de drogas que quer ampliar o número de prisões e ampliar a repressão, a política, o Estatuto do Nascituro que quer tirar as mulheres dos direitos sexuais e reprodutivos. Basta prestar atenção no que está aqui. Então, como disse Leonardo Boff, se os pobres desse país tivessem noção do que os golpistas querem lhes impor após o impeachment da presidenta Dilma, se tivessem noção disso, encheriam as ruas e impediriam essa farsa, essa ópera bufa chamada de processo de impeachment. Sendo assim, é com orgulho e com convicção, ao contrário dos hipócritas e demagogos que integraram o governo Dilma e hoje o acusam dos males que eles mesmos praticaram quando membros do governo, ao contrário dessa gentalha, eu não fiz nem faço parte do governo Dilma. Nunca tive cargo no governo Dilma. Então é por convicção e por amor à democracia e ao tanto que progredimos até aqui, desde a era Lula, ou melhor, desde a direta já e a promulgação da Constituição Cidadã, é por tudo isso que eu voto não a essa farsa chamada processo de impeachment. E vou dizer, não é por Lula, não é por Dilma, é pela democracia. E a história pode até dizer de mim que eu fui o primeiro homossexual assumido e com orgulho a chegar ao parlamento, mas jamais dirá de mim que eu sou injusto, que eu sou egoísta e que eu sou um golpista. Durmam com essas.